Já é consenso entre pesquisadores que os seres humanos surgiram na África há mais de 3 milhões de anos. No estado mais ao sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, a chegada aconteceu aproximadamente 12 mil anos atrás, no final do último período de glaciação. Como nós sabemos que ele teria vindo entre 40 e 20 mil anos atrás, durante o último período glacial, a hipótese mais plausível é que o homem tenha vindo para o continente americano, já como Homo sapiens. As vias de penetração no continente americano poderia ser pelo Estreito de Bering. Hoje, essa plataforma toda está submersa e os sítios estariam enterrados, então a gente não encontra. Outra hipótese é que eles teriam vindo através da Melanésia por embarcação. Agora, o Oceano Pacífico só tem um nome porque ele é um oceano extremamente violento. Como é que traria as pessoas para cá? E quando trariam para cá caçadores e coletores que estariam pescando na Polinésia, Melanésia, e teria uma mulher dentro do barco para povoar toda a América, quer dizer que nós precisamos mais explicações a respeito disso. Quer dizer que nós temos várias rotas de penetração para a América, que ainda precisa mais pesquisas para elucidar essa questão. Uma exposição em Porto Alegre, no Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostra, passo a passo, como o Rio Grande do Sul foi povoado e como viveram seus primeiros habitantes. Além disso, na exposição 12 mil anos de história, o visitante pode circular pelos cenários reconstituídos de todos os períodos apontados na extensa pesquisa realizada pelo grupo liderado pela doutora em arqueologia Silvia Copé. 12 mil anos de história para ser contadas em imagens exige recortes. Então nós tivemos essa dificuldade de fazer recortes temporais espaciais dentro de um espaço físico. Mas o trabalho não foi feito com exclusividade para a exposição. Foi elaborado para registrar a história, os costumes e apontar as nossas origens. Estou pesquisando quase há 30 anos, a arqueologia de forma geral brasileira. No Rio Grande do Sul estou trabalhando de forma contínua uns 20 anos. Então, vamos dizer assim, o tempo de pesquisa reduziu porque já estava fazendo pesquisa. Isso facilita a organização dos conhecimentos, além da produção dos conhecimentos. Antes de pegarmos a estrada e conhecermos sítios das principais culturas arqueológicas do Rio Grande do Sul, vamos saber como começaram os trabalhos de pesquisa no estado. Em 1958, em março, o padre Balduino Rambo me convidou para eu trabalhar com ele na cátedra de antropologia e etnografia. Aí ele diz assim para mim: não tem ninguém fazendo arqueologia no Brasil, você podia fazer carreira. Em 66, eu resolvi convocar os arqueólogos amadores que havia no Rio Grande do Sul. Em 1966,
1967 já foi possível fazer um primeiro simpósio de arqueologia da área do Prata. Nós já tínhamos conseguido aquelas primeiras localizações e nós já estávamos cobrindo o estado. O PRONAPA é um Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas. Então, foi organizado pela Betty Meggers e pelo Clifford Evans, dois americanos de Washington, do Smithsonian Institution. Então, eles organizaram um programa muito audacioso que cobria desde Belém até Porto Alegre em 3 anos. Agora é hora de ir para campo e conhecer alguns dos sítios arqueológicos do Rio Grande do Sul. Vamos começar pelos primeiros grupos que se estabeleceram no estado. Os povos dos campos chegaram na região que chamamos de Pampa, que se estende do sul brasileiro até a Patagônia, na Argentina, passando pelo Uruguai. Eram pequenas famílias que acampavam na margem de córregos, onde montavam seus abrigos. O homem chega ao estado do Rio Grande do Sul pela fronteira com a Argentina, Uruguai, entra nas barrancas do rio Uruguai há 12 mil anos antes do presente, e ele vivia da caça e da coleta, então nós denominamos sempre grupos caçadores e coletores, que chegam ao estado num período de um clima extremamente frio, migram, povoam o nosso estado. Como nós inferimos que ele era caçador e coletor, nós encontramos as pontas de flecha que eles usavam possivelmente para se proteger de animais, porque eu acho que o homem, quando chega, nós não devemos lembrar que ele chega num clima frio, e que ele vai conviver com a megafauna, que ele está convivendo com preguiças gigantes, com tatus gigantes, liptodonte, mastodonte, o esmilodonte, que é o tigre-dente de sabre. Então nós imaginamos ele se vestindo com as peles dos animais caçados. Reproduzimos na parede como ele trabalha a pele para transformá-la em vestimenta. A grande vaga de ocupação do território é com os caçadores-coletores. Uma primeira colonização do território. E nossa viagem pela história do nosso estado continua. Vamos agora para o sul do Rio Grande do Sul, onde viveram os que chamamos de povos dos cerritos. Então, são conhecidas armas nesses cerritos, pontas de flecha, que eram utilizados tanto para caça quanto para guerra, bolas de bolhadeira, também utilizadas para caça e para guerra, e um tipo de bola de bolhadeira específico, que é chamadas rompe-cabeças ou bolas de bolhadeiras mamilares. Então, elas são muito eficientes na guerra e na caça da mesma forma. Isso é uma particularidade. As armas indígenas elas são utilizadas tanto na economia, na aquisição de recursos alimentares, quanto na guerra conforme a necessidade. Bastante conhecido, como eu falei, em todo o território pampiano. Agora, no Rio Grande do Sul, muito especificamente, nós conhecemos uma quantidade muito grande de cerritos em Santa Vitória do Palmar, Rio Grande, Pelotas, Banhado do Colégio em Camaquã, Rio Jaguarão, na região de Erval, Bagé, Aceguá, e no interior do estado, na região de Santa Maria, também são encontrados alguns cerritos. Padre Schmitz, como um dos pioneiros da arqueologia mais profissional no Brasil, não só no Rio Grande do Sul, junto com outros colegas renomados que a gente lê, a nossa literatura, a nossa bibliografia, é a nossa herança teórica, Então essas pessoas tiveram e têm uma influência muito grande na arqueologia brasileira. Na região sul da Laguna dos Patos, os cerritos eles não apresentam ter esses volumes de 5, 6, 7 metros de altura. São cerritos que chegam a no máximo 2 metros de altura e são muito mais sutis, menos perceptíveis na paisagem. Isso é um fenômeno regional. Assim como nós temos também dentro do cerrito, quando a gente escava, mais de 95% dos materiais arqueológicos são fauna lacustre, o que é uma particularidade também dos cerritos aqui do sul da Lagoa dos Patos. E uma grande quantidade de cerâmica. Os cerritos são construções ativas, são construções antrópicas, ou seja, são construções intencionais desses grupos de caçadores-coletores que ocupavam essas regiões do banhado, demarcavam seus territórios e moravam nesses montículos, enterravam seus mortos, seus parentes dentro desses montículos. Então os cerritos são montículos de terra
que ocorrem como um fenômeno arqueológico em toda a região pampeana, que envolve então o sul do estado do Rio Grande do Sul, pelo menos o leste do Uruguai, toda a costa atlântica uruguaia, e até a província de Entre Rios, na Argentina. São estruturas de terra que foram construídas desde pelo menos 5.000 anos antes do presente até pelo menos 200 anos atrás. Então remontam, são vestígios arqueológicos que retratam a história de uma sociedade de grupos de caçadores-coletores, de uma sociedade milenar. No passado tiveram uma linhagem, um parentesco com os primeiros ocupantes da região do Rio Grande do Sul. Então são ocupações que remontam até pelo menos 12.000 anos antes do presente, e que esses grupos de caçadores com alta mobilidade territorial, que a gente vai chamar na arqueologia do Rio Grande do Sul de grupos de tradição umbu, num certo período em torno de 5.000, 4.500 anos, por algum evento ou uma escala de eventos culturais e ambientais, passaram a demarcar os seus territórios, passaram a se sedentarizar um pouco mais do que os seus parentes anteriores, digamos assim, e esse processo de sedentarização é marcado exatamente pelos cerritos. São lugares que demarcam banhados, demarcam charcos, que são os terrenos, os territórios ocupados por esses grupos de caçadores-coletores nômades, que tinham como sua base da sua dieta alimentar fauna lacustre. Então eles pescavam muitos peixes, a gente conhece nos sítios arqueológicos uma grande quantidade de peixes de água doce. Eles caçavam animais de pequeno e médio porte, como roedores, como veado campeiro, como cervos. Os cerritos fazem parte daquela primeira cobertura do Rio Grande do Sul. A gente escolheu as diferentes áreas, disse, quero alguém aqui, outro ali. E nos cerritos, em Rio Grande, havia um irmão marista, irmão Naue. Nós fizemos também um contato, nós sabíamos que em Santa Vitória do Palmar tinha o dono de uma farmácia central. Ele tinha feito, quando ele soube que nós íamos fazer esse levantamento, ele todo meio-dia, ele falava na rádio dizendo, se alguém na sua fazenda tiver um montículo assim, por favor, passe na minha farmácia para me dizer onde é. Em 1967, nós fomos até lá e ele nos mostrou um mapa, tinha 130 e poucos cerritos mapeados, que ele tinha feito nesse tempo, falando na rádio. Um amador, como você disse. Um amador, um dono de uma fábrica, de uma farmácia, que tinha feito. Nós chegamos lá para conversar com ele e disse, olha, eu já reservei hotel para vocês, Hotel Brasil aqui na frente já está um jipe da prefeitura com um motorista que conhece todos os moradores, sejam bem-vindos. Foi em 15 dias, nós levantamos 150 cerritos. Antes de continuarmos nossa viagem de descoberta do passado pelo Rio Grande do Sul, vamos saber por que é importante dar significado às evidências arqueológicas e à sua preservação. A minha preocupação, digamos assim, a minha dúvida, quanto de patrimônio mesmo se salva. Porque um caquinho de cerâmica não é patrimônio. O caquinho de cerâmica passa a ser patrimônio no dia em que eu disser, esse é de tal grupo, ele representa tal coisa. De forma geral, estão procurando o lixo das pessoas, não os tesouros das pessoas. Então, é nesse lixo que a gente vai conseguir estudar e vai conseguir saber algo sobre aqueles que usaram ele, quem descartou esse lixo. O arqueólogo é um descobridor, né? E justamente essa sensação do descobrir é aquela coisa que mantém ele interessado nesse seu assunto, né? Ele é um especialista na cultura material, né? Diferentemente do historiador ou que trabalha com documentos escritos, né? Ou historiadores que trabalham com depoimentos orais. E nós somos especialistas nos objetos, nas coisas, né? Esse patrimônio arqueológico que os arqueólogos então começam a trazer à tona com suas pesquisas é um patrimônio que está muito relacionado à história da cidade e, portanto, aos seus habitantes. As pessoas que moram na cidade,
elas têm mais possibilidades, digamos, e oportunidades de criar, assim, significados, né? De dar significados, conferir significados a esses acervos, esses patrimônios arqueológicos. Mas muito mito, os tesouros jesuíticos, os túneis que eram construídos pelos jesuítas, coisa que nunca ninguém viu, nunca ninguém vê, mas juram que é verdade, né? Aí diziam, vem cá, mas que tesouro é esse? Onde é que está o tesouro? Não, alguém que descobriu, mas esse cara pegou a grana e se mandou. Então o testemunho nunca existe, ele foge, ele desaparece na história. Rumo ao litoral, temos registros de datações mais antigas, de 12.000 anos. As grutas eram ocupadas pelos primeiros habitantes que estavam se espalhando pelo estado. Já no litoral do nosso estado, o clima mais quente e a farta fauna marinha favoreceram o estabelecimento de povos coletores, pescadores e caçadores nas proximidades do mar e à beira de lagoas, mangues ou baías. Em alguns lugares, surgiram o que podemos definir como uma das marcas registradas dos colonizadores do litoral, os sambaquis. Mas nós temos populações e nós temos ocupações mais antigas que ficam na costa da serra, né? Que são as grutas e cavernas que são ocupados de 10, 12 mil anos. Né? Bom, Rio Grande do Sul não tem essa riqueza de sambaquis que nós temos no resto do litoral, de Santa Catarina até o Espírito Santo. Aqui nós tivemos o sambaqui clássico, aquele mais antigo, ele chegou até Torres e não passou dali. Então, os sambaquis que nós temos ao longo do litoral são sambaquis mais recentes, 3.600 até 3.000 anos atrás. São as datações, formam um cordão, desde Torres até Osório. Sambaqui tem várias definições. A definição que nós usamos aqui para o nosso litoral é um amontoamento de conchas, né, que com certeza foram trazidos pelos antigos habitantes e acumulados na beira da praia. Mas os nossos são relativamente recentes por causa também das condições paleoclimáticas na época, né, porque quando se formou o nosso litoral, surgiram também, simultaneamente com o surgimento das praias, né, esses acúmulos de conchas de sambaquis. Na PUC, do tempo do Arno Álvares Kern, que em 80 começou a escavar o grande sambaqui da Itapeva. Né? Ele escavou Itapeva, escavou o sambaqui de Xangri-Lá, e com isso ele retomou uma pesquisa mais antiga ainda, né? Que são pesquisas feitas pelos arqueólogos ligados ao PRONAP, né? O Eurico Miller, e antes do Miller tinha pesquisadores como Antônio Serrano, que veio para cá na década de 20, se não me engano, Roxo na década de 60. Então nós temos pesquisas antigas que remontam à década de 20 do século passado. Nós encontramos poucos objetos, né? Porque para um leigo que vai escavar um sambaqui, o principal objeto de desejo sempre foi, né, são os ólitos, né? Eles são reconhecíveis, eles são bonitos, eles de alguma forma são de fácil compreensão. Que deveriam ser utilizados para diversos cerimoniais, né? São peças esculpidas em pedras magníficas, né, como no caso desse tubarão, e todos eles têm no seu ventre, né, uma depressão central, né, como vocês observaram, que possivelmente eram usados para macerar ervas, né, plantas usadas como alucinógenos, né, ou pigmentos. Né. No sambaqui a gente encontra toneladas e toneladas de moluscos, né, que foram coletados, e alguns moluscos foram transformados em joias, em enfeites, né, mas outras são essa de alimentação dos peixes. E isso nos conta uma história, né? Por exemplo, se você encontra nas primeiras camadas dos sambaquis determinados peixes, tainha, por exemplo, e nada mais, só tainha, você pode pensar, puxa, o que significa isso? Qual é a época da tainha? Agora, no inverno. Então, esses primeiros grupos que chegaram, que se aproveitaram dos recursos do litoral, eles chegaram aqui numa determinada época, né? Então, a gente encontra, junto com as tainhas, a gente encontra, às vezes, ossos de mamíferos, né? Mas isso é só.
Depois, nas outras camadas, você encontra jabagre, você encontra papa-terra, você encontra outros peixes que vêm de outras regiões, né? De água mais saloba, de água doce, de água do mar. Isso nos remete à tecnologia, como que os peixes foram pescados, né? Se foi em rede, se foi anzol, se foram arpões, etc. Né? E o que a gente percebe, por exemplo, que os sambaquis, os moradores, né? Os que deixaram esses vestígios, eles não tinham muita noção de uma seleção. Pensamos sempre numa idealização do passado, né? Os caras eram super ecológicos, protegeram suas paisagens. O que a gente vê, por exemplo, nos ossos, né? Que eles eram predadores terríveis, né? Discute-se muito por que eles amontoaram, né? Então tem algumas ideias sobre, olha, amontoamos para representar alguma coisa, né? Aqui morava uma pessoa importante, né? Visibilidade de longe. Podemos usar esses sambaquis como se fosse uma montanha, um ponto alto assim para poder observar as coisas. Ou representa um lugar onde as pessoas se encontravam, enterravam seus mortos, onde um cacique, uma pessoa importante, morava. Então tem vários aspectos, várias teorias sobre ele. Outros grupos nômades que viviam na mesma época passaram a se abrigar em acampamentos no interior das florestas subtropicais, nas proximidades de rios e no planalto do estado. Houve uma segunda colonização com os guaranis. É um outro momento de ocupação do estado do Rio Grande do Sul, é pelos grupos agricultores que chegam daí pelo noroeste do estado do Rio Grande do Sul, que são os guaranis, né, que chegam no estado no ano 2000. Né, ele vai ocupar preferencialmente paisagens completamente diferentes dos demais grupos, que são as grandes várzeas dos grandes rios. Como eles são grandes agricultores, eles precisam dessas várzeas de rio para o seu plantio. Para mim, o Guarani não é só aquele mais antigo, mas toda essa ação portuguesa, espanhola, missionária que se deu com relação a eles. Pesquisa das missões, ela surgiu em primeiro lugar porque era necessário estudar essa transição da pré-história para a história. Os portugueses espanhóis chegam aqui e encontram grupos neolíticos, né, no Vale do Jacuí, no Alto do Planalto, e grupos nômades do campo, são os charruas minuanos. Né? E a partir do programa missioneiro, termina essa parte pré-história, e esses grupos, pouco, bem ou mal, começam a entrar na história dos portugueses e dos espanhóis. São os primeiros que chegam. Então, missões é uma transição da pré-história para a história. A primeira fronteira que tem é no tempo. Depois é uma segunda fronteira importante, porque o mundo espanhol e o mundo português se chocam aqui no nosso estado, né? Então são as duas frentes de colonização entrando em choque. O Guarani é um agricultor até bastante eficiente. Ele tem as suas pequenas aldeias, 3, 4, 5 casas pequenas. A gente analisou o lixo que é dentro das casas, que eles não eram muito limpos, eles quebravam a panela no fogão e deixavam lá. Tem casas com 10.000 cacos dentro de uma pequena casa, onde estão também os restos de alimentos todos. A gente sabe todos os animais que eles comeram, estão lá, os restos deitados. E não só os restos dos animais, também os restos dos sacrifícios humanos. Também estão lá. Em cada análise que nós fizemos de uma aldeia ou de uma casa com restos de alimentos, sempre tem algum osso humano cortado, quebrado, queimado, representando esse lado que na bibliografia aparece, mas as pessoas dizem, mas prova. E as provas estão ali. O que eu não consegui resgatar, eu nunca tive, também nunca procurei maiormente, foi toda a história dos sepultamentos deles, dos campos de urnas, que isso só posteriormente isso começou a aparecer mais, e atualmente nós estamos de novo trabalhando em cima disso. Como eles são agricultores, eles vão precisar, para processar os alimentos, eles vão necessitar da cerâmica. Então eles são exímios ceramistas. Eles vão fazer recipientes de diversas formas, né? Grandes recipientes para armazenar água, para armazenar a sua cervejinha, que é a xixa, né, feita do milho. Esses grandes recipientes, né, quando da morte de um ente familiar, elas vão se tornar uma urna funerária. No momento da morte de um indivíduo, eles fazem uma grande beberragem, eles tomam um grande porre. Eu sempre digo que eles aproveitam o recipiente onde estava o líquido, eles tomam, né,
toma um porre e depois enterra um morto lá dentro. Geralmente a urna, né, recebe uma tampa, que é outra urna, porque o Guarani acha que o corpo ele vai ser impuro se ele tocar na areia, né? Então eles são colocados dentro da urna funerária e um pote emborcado sobre para não permitir esse contato com a terra. E nos campos de cima da serra, com sólida formação rochosa e muitas florestas de pinheiros, fizeram com que o povo que por lá se estabeleceu se adaptasse ao clima mais rigoroso, com muita incidência de frio e umidade. Por isso, começaram a construir as casas subterrâneas. Em 1968, eu lembro, junto com La Sálvia, a Prefeitura de Caxias patrocinando a nossa pesquisa em Santa Lúcia do Piauí. Começamos a escavar as primeiras casas subterrâneas escavadas, 68 até 71. Aí abrimos aquele setor, que é um setor em que eu estou trabalhando hoje em dia. Quando os grupos G chegam ao estado do Rio Grande do Sul, eles não encontram um estado vazio. Nós estávamos, aqueles caçadores e coletores estavam ocupando essa zona do Planalto. Só que a ocupação era bastante dispersa, né, pequena. Em alguns lugares, os migrantes subjugam, ou há uma miscigenação desses grupos. Nós temos alguns trabalhos de ecólogos que nos mostram que, à medida que esses grupos estão se deslocando do centro-oeste brasileiro para o sul, eles vêm manipulando a paisagem através do uso do fogo, né, das queimadas, né, e com isso eles fazem com que a floresta da araucária se expanda mais rapidamente, e cria uma biomassa que lhe permite uma rica subsistência a partir do pinhão. Não só ele vai usufruir desse recurso, mas os vários tipos de mamíferos. É um recurso muito rico, né? No momento que ele existe em grande quantidade, atrai vários tipos de animais, né? E o homem daí tem várias modalidades de sobrevivência, né? Que fazem com que eles se fixem, né, nesse espaço, né? Aumente em número, desenvolva um tipo de moradia espetacular, que são as casas subterrâneas, um modo de organização social bem complexa e hierarquizada, né? Nós vamos ver que eles têm todo um ritual de enterramento dos mortos, né? Construindo montículos, né, de terra. Eu sempre falo que é muito interessante, que eles construíam buracos no chão para residir, né, e enterravam os mortos sob a superfície, né, colocando grandes depósitos de terra, né, como uma forma de respeito, né, a este morto. Nós percebemos que eles queimavam os mortos. Né? O que nós encontramos escavando os montículos funerários foi justamente pacotes de ossos calcinados. Nós trabalhamos durante 12 anos no município de Pinhal da Serra e nós encontramos uma infinidade de montículos. São amontoados de terra que são colocados geralmente pelos súditos de caciques. Quanto mais importante o cacique, mais acúmulo de terra. Então nós temos ainda esses montículos nos topos das morros. E é muito interessante, como eu disse, essa percepção da paisagem. O conjunto de casas subterrâneas nunca tem uma só, formam conjuntos. Os conjuntos estão nas encostas, né? Enquanto que as estruturas funerárias estão nos topos dos morros, né? Nos pontos nodais da paisagem, onde nós temos uma grande visibilidade, né, de toda o Planalto. Bom, nós temos a ocupação do Planalto, a mais antiga é de 8.000 anos antes do presente. E eram grupos caçadores e coletores que produziam umas machadinhas muito particulares, lascadas, que ficaram conhecidas na literatura arqueológica como os bumerangoides, né? Porque tem uma forma de meia-lua e que o arqueólogo olhou, né, e achou que tinha uma forma de bumerangue, né? Então ficaram conhecidos na literatura como os bumerangoides, né? Esse material possivelmente era usado para cavar terra, para tirar tubérculos, para várias finalidades, né? Possivelmente eles viviam da caça e usavam para caçar pontas de madeira endurecidas ao fogo, pontas de ossos, né? Nós temos essa primeira ocupação, depois nós temos uma ocupação
do grupo G, que construiu as casas subterrâneas e que também faziam machadinhas, mãos de pilão, os machados semilunares, que são espetaculares, pelo seu alto polimento, confeccionadoras de cerâmica, uma cerâmica sofisticada, mesmo que seja pequena em volume. As casas subterrâneas mostram, pelas suas dimensões, como nós encontramos casas de 18 metros de diâmetro, 24 metros de diâmetro, casas enormes que não poderiam ser feitas por um grupo, uma unidade familiar, que foi feito em forma de mutirão e que, para optar pessoas para construir uma casa deste porte, deveria ter uma certa hierarquia, uma certa liderança, que se percebe muito bem no registro arqueológico, porque nós encontramos conjuntos de casas subterrâneas circundados por um anel de terra, com um grande cordão de terra, mostrando que aquela área não era de acesso a todas as pessoas, que era daquela unidade familiar ou aquele grupo, que eles construíram as casas subterrâneas, possivelmente devido ao clima frio. Em primeiro lugar, a casa subterrânea sendo escavada no solo, o vento gelado passa por cima, ele está ali protegido dos ventos. Descobrimos também, nós aqui no Rio Grande do Sul, que um nó de pinha mantém aquecida a casa toda. As casas são circulares para o calor chegar igualmente em todos os cantos da casa. O solo, a terra, mesmo que estiver coberta de gelo, de neve, leva de 3 a 5 meses a congelar. Ou seja, a terra mantém a casa aquecida. Depois de abandonadas, as coberturas cedem e o espaço acaba sendo gradualmente coberto por terra. Somente através do trabalho de pesquisa arqueológica se consegue recuperar, pelas escavações feitas por especialistas, o modo de vida das pessoas que habitaram estes locais. O Rio Grande do Sul é um estado extenso territorialmente. Os arqueólogos que trabalham por aqui ainda têm muito a descobrir. A exposição 12 mil anos de história permite que todos os cidadãos tenham acesso ao conhecimento, com muita informação e de uma forma didática e de fácil compreensão. Se falando em pré-história do Rio Grande do Sul, e o que as pesquisas arqueológicas têm revelado e pesquisado, o que eu acho assim, o que é mais interessante no meu ponto de vista é essa diversidade de grupos socioculturais que ocuparam a região do nosso estado, Desde lá os paleoíndios, como são chamados aqueles grupos que viveram aqui há 9.000 anos atrás, até mais, até os grupos mais recentes, estudados sob o ponto de vista arqueológico, como os Guarani. Então essa diversidade de grupos, essa diversidade cultural que eles apresentam, é que eu acho que realmente assim, tem uma importância muito significativa, assim, em termos de herança cultural. Da mesma forma como é fundamental uma legislação, para ampliar uma postura, um comportamento sobre o patrimônio cultural brasileiro, uma outra perna, digamos assim, para melhoria de uma postura com relação ao patrimônio cultural brasileiro é a divulgação do conhecimento científico. E a gente tem que pensar também que o saber acadêmico precisa ser difundido pela população. Nós temos uma dupla missão. Primeiro, formar novos arqueólogos, uma nova geração de arqueólogos. E, em segundo lugar, fazer com que esse saber produzido chegue até a população. Isso aí, acho, são as duas grandes metas que a gente tem pela frente. É importante o desenvolvimento dessa pesquisa, para nós conhecermos o nosso passado, seja o mais remoto, seja o mais recente. Então, eu acho que é extremamente importante a pesquisa a nível acadêmico e a divulgação desse conhecimento. E na região da capital do estado, Porto Alegre, o trabalho de busca por novas descobertas segue sendo realizado. Foi um início assim
um pouco inusitado, porque na verdade eu fui convidada para vir trabalhar no museu e desenvolver um projeto de arqueologia, né? Na época, assim, eu já vinha trabalhando com arqueologia guarani das Missões. Então, eu e mais um grupo de pessoas, a Kátia Vieta, a Fabiola Silva, Francisco Noeli, André Soares, né, e outras pessoas, montamos um projeto de levantamento de sítios de ocupação indígena no território, então hoje ocupado por Porto Alegre. Então, aí nós passamos a fazer esse levantamento, principalmente então na área rural, né, que ainda não estava assim densamente ocupada pela malha urbana, é que nós viemos então a encontrar alguns vestígios desses sítios, né? Hoje em dia nós já temos em torno de 10 sítios, 10 locais, né, de ocupação indígena pré-colonial, digamos assim, no território, e a maior parte desses sítios são relacionados aos grupos Guarani, né, sítios de ocupação Guarani. Bom, nós estávamos então assim há um ano e pouco já trabalhando nesse projeto de sítios de ocupação indígena, quando surgiu uma demanda da própria prefeitura com relação à restauração do prédio do mercado público, né? Então os arquitetos pediram que nós fôssemos, o grupo que estava trabalhando aqui, né, fosse acompanhar a obra de restauração do mercado, já que estavam ocorrendo várias escavações no subsolo. Então aí que nós descobrimos um grande potencial arqueológico no subsolo da cidade, quer dizer, sob as camadas de asfalto, de paralelepípedo, embaixo das construções, nós viemos então a encontrar um rico patrimônio arqueológico, né, mas agora relacionado à história da cidade. O meu cotidiano de trabalho, ele é diferente da maioria dos que vão trabalhar assim no mato, né? A gente não sai, a gente não acampa, né? A gente permanece no local. A cidade, ela tem uma característica que ela traz junto com ela a sua própria história, a sua memória, e esse arquivo ele se encontra tanto no solo quanto nos prédios. Então, o nosso trabalho, quando a gente lida com arqueologia da cidade, arqueologia urbana, é procurar vestígios, evidências que ainda permanecem na paisagem ou que estão enterrados dessas pessoas que viveram aqui, que muitas vezes foram nossos antepassados ou não, e que vão deixar então esses rastros aí. A ocupação de Porto Alegre aconteceu ao longo de suas margens. Em diversos pontos da cidade se encontram sinais da ocupação guarani, como na Zona Sul e na Praça da Alfândega, coração da cidade. A capital do estado foi sendo ocupada ao longo dos tempos, começando pelos indígenas, passando pelos colonizadores europeus até os dias atuais. Essa história é contada através das sucessivas camadas arqueológicas. A Porto Alegre de hoje é a soma das mais diversas Porto Alegres moldadas ao longo do tempo. E o mercado da arqueologia está em pleno crescimento e desempenha um importante papel na preservação do patrimônio. O nosso trabalho aí é de, antes da obra acontecer, avaliar se aquele local ele tem potencial, se ele apresenta elementos de interesse arqueológico. Justamente para essas obras de engenharia que estão aí, né, requerem que o arqueólogo esteja presente e desenvolva pesquisas para evitar, né, a perda do patrimônio arqueológico, né? Então, eu acho que todos os arqueólogos deveriam estar envolvidos na pesquisa de arqueologia comercial, né, colocando a sua especialidade, né, a serviço de preservar o patrimônio. 12 mil anos de história, 12 mil anos de desenvolvimento, de adaptações, de culturas sendo inseridas nos costumes do nosso povo. Fruto de um extenso trabalho de pesquisa, a exposição 12 mil anos de história possibilita o acesso do cidadão ao conhecimento, ao crescimento pessoal e, principalmente, nos permite saber de onde viemos.